Foi criado juntamente com a Geostre, foi mais uma ideia do diretor da Geostre, mas não sei se posso dizer bizarro, mas o engraçado dessa história é que eu tinha um tio que me chamava de abusada quando eu era criança, porque eu era uma mulher muito abusada, muito de me impor minha opinião, sempre estar à frente da situação. E eu achei muito divertido, Alex, ter tido essa ideia. Você recebeu muitos relatos de pessoas que passaram pelas mesmas situações que você? Muitos. Inclusive, até esses relatos me ajudaram tanto no meu autoconhecimento também. E ao longo do processo de escrita do livro, você tinha em mente que você estava ajudando outras pessoas? Não, eu não tinha nem noção do quanto que essa atitude poderia demonstrar um ato de coragem para as pessoas. Eu não conseguia ver assim. Quando eu comecei a escrever, era mais uma atitude de cura para mim mesma na situação. E me ajudou muito a escrever, e quando eu ouvi várias pessoas dizendo que se identificavam pelo que eu passei, foi quando eu comecei a perceber que eu também ajudava as pessoas ao expor a minha história, eu estava ajudando outras pessoas também. E você recebe relatos via rede social? Onde você mais recebe relatos dessas pessoas? A maioria são via redes sociais, bastante. O que me surpreendeu foram homens de todas as idades. E o legal deles se sentirem à vontade para poder falar para mim. E aí eu guardo isso como um segredo e me sinto honrada deles se sentirem à vontade para poder dividir algo tão íntimo. E esses relatos, algum te emocionam mais? Teve de 2 pessoas que me emocionaram muito. Uma delas é comum as vítimas de abusos sexuais desenvolverem vícios de diversos tipos, de álcool, ilícito, sexo, é comum entre as pessoas. E uma das mulheres, ela compartilhou comigo que ela atraiu a doença da HIV por conta disso, que ela não tinha noção que ela se maltratava por causa dos traumas dela de infância. Esse me tocou, porque eu pensei assim, poderia ter acontecido comigo também. E não aconteceu por um caso de sorte, porque falta informação assim, ainda é muito tabu das pessoas comunicar. Se a pessoa fala, eu sou promíscua, as outras pessoas já têm uma atitude de julgamento, de não compreender por que aquela pessoa é daquela maneira. E outro que foi de uma pessoa que hoje assim, a gente desenvolveu uma amizade, e ele é um homem de 60 e poucos anos, e ele sofreu abusos pelo irmão dele. O irmão dele era homossexual, mas essa não era nem a questão. Acho que o mais chocante, quando ele dividiu comigo a história, é que os pais dele comparavam eles, falavam assim, você tinha que ser mais parecido com seu irmão, e ninguém nem sabia do que aconteceu, sabe, entre a família. Esse me chocou muito. Eu, ao ouvir a história dele, não tinha como não chorar. E você tocou na autocura, né, na cura. Sim. Nesse sentido, você acha que a literatura, tanto a escrita quanto a leitura, ajudam as pessoas nesse processo de cura, ajudam as pessoas que passaram por processos traumáticos? Sem dúvida. Quando a gente escreve, a gente entra naquele mundo, a gente consegue expressar de uma maneira mais íntima, mais profunda, que falando, muitas vezes a gente não consegue. E as palavras, elas carregam uma energia, né? A gente tem um poder em cada palavra, e quando você escreve e consegue encaixar começo, meio e fim, você toca na verdade, você toca na vida da outra pessoa, e aquilo pode trazer muitas clarezas para ela e pode ajudar muita gente. A escrita, eu acredito que não dá para viver um mundo sem livros, de verdade. Não consigo ver, independentemente da internet, a escrita, eu acho que ela é fundamental. E você tem essa ligação com as letras e você tem essa ligação com a dança. Eu queria saber qual o papel da arte na sua vida, no sentido geral mesmo, assim, da sua vida inteira. A dança, ela surgiu também com o autoconhecimento e cura, porque a gente tem muito desconecto do corpo. A gente tá dando uma rotina no automático que a gente não presta atenção em pequenos detalhes, como a gente senta, como a gente come, o sabor da comida, muitas vezes a gente não presta atenção. E a dança está muito ligada nisso, de você conseguir expressar o que tem na sua alma sem falar uma palavra, sem dizer uma única palavra.
E quanto mais eu percebo, pelo menos na minha jornada de autoconhecimento, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu consegui expressar aquilo de maneira natural, sem precisar forçar, aquela verdade minha, ela era expressada naturalmente. Eu não precisava querer atingir uma técnica, eu simplesmente deixava as coisas fluir. E eu percebo também que a flexibilidade do corpo está muito ligada nisso também. Quanto mais emoções eu libero, mais flexível fica o meu corpo. É muito engraçada essa conexão. Acho que o pessoal da dança vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. E nesse sentido, você acha que existe uma semelhança entre a literatura e a dança? Algo que une as duas? Sem dúvida, porque a mente aqui, ela traz tantas coisas ao mesmo tempo, e quando você escreve, você está ali no papel, é uma conexão entre você e as palavras, você consegue sentir o significado de cada palavra. Não está só escrevendo à toa, você escreve transformação, você sente aquela palavra, transformação, no papel. E a dança é a mesma coisa, quando você faz um movimento, parece que você está se conectando com o seu corpo e o universo ao mesmo tempo. E as palavras também são assim. Com as palavras eu tenho a oportunidade de adentrar no seu mundo sem te ferir. Sabe? Eu adentro o seu mundo com respeito. Eu acho que as duas são muito ligadas. E eu queria saber se você possui algum projeto literário próximo, algum projeto inédito que os leitores ainda não conhecem ou que você está preparando para o futuro. Ano que vem, eu estou num projeto com um promotor de justiça, com uma psicóloga forense e outras vítimas de abusos sexuais, e a gente vai lançar a história pessoal de cada uma, a jornada de autoconhecimento, de cura de cada uma, e a importância do quanto que o Poder Judiciário precisa de sentimento além da técnica, para poder lidar com as vítimas de abusos sexuais, porque a técnica o Poder Judiciário tem, mas aquela sensibilidade de empatia mesmo com cada vítima ali ainda é escasso, ainda falta muito pra gente, é muito frio como a situação é conduzida, e a vítima acaba sofrendo duas vezes, quando ela sofre o ato e quando ela tá ali entre a pessoa que abusou ela e está numa situação de ser julgada pelo processo. Então ela sofre duas vezes. Por isso que muitas delas preferem escolher o silêncio, porque aparentemente é mais fácil. Então esse projeto está para ser ano que vem. E você acha que hoje em dia, com todos esses movimentos, Me Too, enfim, principalmente no Brasil, que agora está muito alto, você acha que as coisas mudaram, tanto em comparação com o judiciário, quanto para quem sofreu denunciar, ou você acha que ainda falta muito? Eu acredito que todo mundo já tem percebido uma mudança, mas ela é lenta. E é natural que ela seja lenta, porque nós estamos vivendo há muitos anos de uma maneira errada. Não vai mudar da noite para o dia. Mas existe um movimento e um empenho muito forte. Quando eu escrevi o livro, eu acabei conhecendo muitas pessoas do meio e pude ter esse acesso a esses movimentos. E, de fato, existe uma causa empenhada de todos. Gente com clareza, autoconhecimento. Esses tempos eu fiz uma entrevista para o podcast de uma menina aquela feminista, e é muito bacana porque eu fiz a entrevista com uma advogada e a gente conversou bastante sobre isso, e mesmo as estatísticas assim, que aumentaram, a gente percebe que as denúncias aumentaram, mas mesmo assim estima-se que apenas 20% das vítimas que denunciam, ainda falta um número muito, muito grande, muito maior, para que essas denúncias realmente sejam eficazes e, de fato, as vítimas consigam denunciar. Quando eu comecei essa escrita, foi num momento de despertar na minha jornada de vida. E trouxe muitas clarezas, foi um processo de cura, cada palavra que eu escrevi. E eu me empenhei ao máximo para trazer muita leveza para esse assunto que é desconfortante e intocável, um tabu. Exatamente porque, como é difícil, né, saber sobre uma questão de abuso sexual, as pessoas veem dos olhos, e é normal. Eu também fiz isso comigo a vida inteira. Vivi um bom período na fase de negação. Portanto,
eu percebi que ao tentar trazer leveza para esse assunto, talvez eu poderia ajudar muitas pessoas a terem clareza sobre esse assunto, poderia ajudar muitas pessoas também a encontrar o caminho de cura e poderia ajudar muitas mulheres a se conhecer, né? Porque eu digo aqui no livro que a gente tem um desvio de caráter, né? Quando a gente vive dentro dos traumas. E o silêncio, ele só ajuda a perpetuar os traumas. Quando a gente fala, é um estágio de cura, é um estágio de autoconhecimento. Então eu tentei ao máximo trazer essa clareza para as pessoas, trazer a minha vida de uma forma tão íntima. Eu quis me expor para que outras pessoas pudessem identificar e também se libertarem de uma coisa que foi outra pessoa que causou nela, não foi ela. Assim, no Brasil a gente tem uma cultura onde as vítimas se culpam por serem vítimas e a gente não tem culpa de nada. E esse silêncio, essa normalização, esse tabu contribui muito com esse silêncio e essa normalização dessa situação. E precisa ser dito, as pessoas precisam conversar mais sobre isso. Do contrário, nossas crianças vão continuar sendo vítimas ou agressoras dessa situação. Então a informação, ela precisa ser falada, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser passada adiante. E sem julgamento, sem tabus, com clareza e com responsabilidade. Então eu busquei ao máximo ter muito cuidado para ter responsabilidade em tudo que eu escrevi aqui. E esse livro não são só para as vítimas de abusos sexuais que eu indico, são também para qualquer pessoa. Se você conhece alguém que já foi vítima, ou se você quer saber sobre o assunto, como que uma pessoa reage por causa de um trauma de abuso sexual, também essa leitura é bem bacana, porque eu tento trazer de uma forma muito esclarecedora um assunto bem delicado. Portanto, é isso. Obrigada, espero que vocês leiam e que vocês gostem desse livro.